Mano, os isekais se tornaram claramente um dos gêneros de anime mais amado pelas pessoas que apreciam esse vasto mundo das animações. Mas você já parou para se perguntar ou se questionou alguma vez qual seriam os animes isekais mais assistidos e famosos no mundo todo? Eu sou o Shonen e hoje eu vou te falar os 10 animes isekais mais assistidos do mundo. Então já se inscreve que eu vou te explicar tudo. Começando a nossa lista, em 10º lugar fica o anime Youjo Senki. Esse é um anime isekai que ficou extremamente famoso pelo fato de misturar isekai e magia em uma história militar. Sem falar que tem uma protagonista extremamente fria e inteligente. Nesse anime a gente vai acompanhar a história de um empresário extremamente frio que acaba brigando com uma divindade conhecida como X. Só que por não acreditar em Deus, ele é reencarnado em um mundo parecido com a Europa na época da Guerra Mundial. Só que agora ele reencarna no corpo de uma menina órfã. E não para o nono lugar da nossa lista fica o anime No Game No Life. A história do anime vai acompanhar os dois irmãos gêmeos Sora e Shiro, conhecidos na internet como os Blanks. E eles são completamente invencíveis em quaisquer jogos que eles acabem jogando. Mas um dia eles desafiaram um deus chamado Tet em uma partida de xadrez online e acabaram sendo transportados para o mundo de Discord. E nesse mundo, guerras políticas e até conflitos simples são resolvidos apenas na base dos jogos. Nesse mundo, matar ou até mesmo entrar em guerra é completamente proibido. E ao chegarem lá nesse mundo, os dois começam a conquistar reinos usando só a pura inteligência e a manipulação psicológica e estratégias completamente roubadas. E tudo isso com o objetivo final de desafiar Tet novamente e se tornarem os deuses daquele mundo. No Game No Life ficou bem famoso por conta da sua proposta diferente, que foi algo um tanto inovador para os animes isekais da época. Indo para o nosso 8º lugar fica The Eminence in Shadow. A história vai acompanhar Seiji Kageno, um garoto que é obcecado em ser uma eminência das sombras. E no caso seria alguém que controla tudo secretamente sem aparecer como o herói principal. E depois de ir de base no mundo real, ele acaba reencarnando em um mundo de fantasia com magia e finalmente decide viver o seu sonho. Então ele salva várias garotas de situações complicadas e acaba criando uma organização chamada de Shadow Garden. E essa organização tem como propósito combater um suposto culto maligno chamado de culto do Diablo. Esse é um isekai com aquele protagonista extremamente overpower que, apesar do clichê, Eminence in Shadow consegue entregar uma ótima experiência, tendo bastante lutas interessantes e um protagonista que pensa um tanto fora da curva. Indo para o nosso 7º lugar fica Tate no Yusha. Nesse anime a gente acompanha a história de Naofumi, um jovem comum que é invocado para um mundo de fantasia junto com 3 outros heróis. Cada um acaba recebendo uma arma especial e Naofumi acaba ficando com o escudo, que é considerada a arma mais fraca de todas. No começo ele tenta agir como um herói normal, mas acaba sendo traído e falsamente acusado pela princesa do reino. Depois disso ele perde totalmente a confiança nas pessoas e começa uma jornada muito fria e solitária. O anime ficou muito famoso por mostrar uma evolução absurda do Naofumi, que começa como alguém odiado e acaba se transformando em um dos heróis mais respeitados do reino. Indo para o nosso 6º lugar temos Konosuba. Esse é um anime isekai de comédia que acompanha o Kazuma, um garoto que acaba morrendo de forma extremamente vergonhosa, mas ele acaba recebendo uma segunda chance para renascer em um mundo de fantasia. Só que antes de ir ele pode escolher qualquer habilidade ou item especial, mas por raiva da deusa ele acaba escolhendo que ela vá junto com ele. Só que o plano dele dá totalmente errado porque a deusa Aqua é uma completa inútil. E em vez de ele virar um herói lendário, Kazuma passa a viver aventuras absurdas tentando sobreviver e pagar suas dívidas. Sem falar que ele tem que lidar todo dia com o desastre do próprio time. Esse anime isekai ficou famoso justamente pelo humor exagerado, personagens completamente malucos e pela forma que zoam os clichês dos isekais. E em 5º lugar temos o queridíssimo Overlord. Esse é um anime isekai focado em um jogador chamado de Momonga, um veterano de um MMORPG chamado Yggdrasil. No último dia de funcionamento do jogo, ele decide ficar online até os servidores desligarem. Mas algo estranho acaba acontecendo, o jogo nunca fecha e ele acaba sendo transportado para dentro do próprio mundo do jogo. E agora ele fica preso no corpo do seu personagem extremamente overpower chamado de Ainz. E ele percebe que todos os NPCs acabam ganhando vida e consciência, e passam a tratá-lo como um verdadeiro rei supremo. Uma das coisas que tornam esse isekai bem interessante é que o protagonista não é um herói tradicional, em si um governante completamente frio e sem piedade nenhuma, sendo considerado por muitas vezes um vilão. O anime tem cenas bastante pesadas e isso traz uma total diferença do anime. Sem falar que as lutas do protagonista acabam sendo bem hypadas e interessantes de se assistir. Indo para o nosso 4º lugar fica o queridinho de muitos, Sword Art Online. Esse é um anime isekai que se passa em um futuro onde os jogos de realidade virtual são extremamente avançados. A história do anime começa quando milhares de jogadores acabam entrando no
jogo Sword Art Online, um MMORPG de realidade virtual. Porém, eles descobrem que não conseguem mais sair do jogo. E é aí que o criador aparece e revela que a única forma de escapar é zerando os 100 andares do castelo flutuante. E o que torna tudo isso ainda mais macabro é que se o jogador morrer no jogo, também morre na vida real. Sword Art Online é considerado até hoje um dos pioneiros por deixar os animes isekais tão famosos, sendo até hoje alvo de críticas tanto positivas quanto negativas. Finalmente chegando no nosso pódio, em terceiro lugar fica Mushoku Tensei. Esse é um isekai que vai acompanhar a vida de um homem fracassado e sem rumo que acaba indo de base no mundo real e reencarnando no universo de fantasia. Ele acaba reencarnando como um bebê com o nome de Rudeus Greyrat junto com as memórias da vida passada, mas dessa vez ele decide aproveitar essa segunda chance de vida para viver sem arrependimento nenhum. Só que desde criança Rudeus acaba mostrando um talento absurdo para a magia, e com isso ele começa uma jornada cheia de aventuras, batalhas e crescimento pessoal. Indo para o nosso segundo lugar temos Re:Zero, que é atualmente o meu isekai favorito. Mano, Re:Zero é um anime isekai de fantasia sombria que acompanha Natsuki Subaru, um garoto comum que é misteriosamente transportado para outro mundo. E logo após chegar a esse mundo, ele acaba conhecendo Emilia, uma garota meio elfa que é candidata ao trono do reino de Lugonica. E aí que ele acaba se apaixonando por ela à primeira vista e decide ajudá-la a completar seu objetivo. Mas tudo muda quando Subaru descobre a sua habilidade assustadora chamada Retorno pela Morte. Sempre que ele acaba morrendo, ele volta no tempo para um ponto anterior, permitindo que ele tente mudar os acontecimentos. O problema é que apenas ele mantém as memórias da morte e de todo o sofrimento que ele já viveu. Ao longo da história, Subaru acaba enfrentando inimigos brutais, conspirações políticas, cultistas insanos e criaturas completamente perigosas. Tudo isso enquanto ele tenta proteger as pessoas que ele ama, especialmente a Emilia. Indo para o nosso primeiríssimo lugar fica o Tensei Shitari Slime. Esse anime vai contar a história de Satoru Mikami, um homem comum que acaba morrendo e reencarnando em um mundo de fantasia como um slime, e aparentemente é um monstrinho extremamente fraco, mas ele acaba nascendo com habilidades absurdas, principalmente a habilidade de absorver criaturas e copiar os seus poderes. Depois de acabar conhecendo por acaso o poderoso dragão Veldora, ele recebe um nome de Rimuru Tempest e começa a construir sua própria nação de monstros onde diferentes raças possam viver em paz. Ao longo da história, o Rimuru vai acabar evoluindo de um simples slime para um dos seres mais fortes desse mundo, enfrentando guerras, reis demônios e conspirações gigantescas. O anime acaba misturando muito bem ação, política, construção de reinos e momentos engraçados. E essa é a lista dos animes isekais mais assistidos do mundo. Já comenta aí se o seu anime isekai favorito está nessa lista. Deixa aquele like e comenta qualquer coisa aí no vídeo pra dar aquela moral e ajudar a compartilhar o vídeo pra mais pessoas. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, você é foda pra caralho e até o próximo vídeo.